Já existe na legislação brasileira a determinação de que homens e mulheres que realizam o mesmo trabalho sejam remunerados da mesma forma. Mas na prática não é bem isso que acontece. O último relatório de transparência salarial divulgado no fim do ano passado mostra que 20% das mulheres ainda ganham menos que os homens em empresas com 100 ou mais empregados. Em mais de 15 mil empresas, essa diferença era de até 5%. E por que é tão importante promover a igualdade salarial entre homens e mulheres? A repórter Michele Chiapa preparou uma reportagem que nos ajuda nessa reflexão. Vamos ver. Somos a maioria. No Brasil, há cerca de 104 milhões e meio de mulheres, o que corresponde a 51,5% da população. Já os homens representam 98 milhões e meio de habitantes, ou seja, 48,5% da sociedade brasileira. Estamos em maior número, mas será que também ocupamos mais vagas no mercado de trabalho? A resposta é não. Conforme os dados do último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2022, 53,3% das mulheres trabalham oficialmente, enquanto a taxa masculina é de 73,2%. Mas no trabalho informal, a presença feminina supera a de homens. E no recorte por raça, as mulheres negras são ainda mais afetadas pela informalidade. Elas representam 43,3% do total, enquanto as brancas correspondem a 32,7%. Já o percentual de homens brancos fica em 34,8%. Em outra pesquisa desenvolvida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ficou evidenciado que as mulheres ganham quase 21% a menos que os homens. Os índices ainda apontam para a invisibilidade das mulheres em relação aos homens. Ao longo do tempo, foram estabelecidas leis para efetivar a igualdade salarial. A consolidação das leis do trabalho no artigo 460 definiu que, na falta de estipulação do salário ou não havendo prova sobre a importância ajustada, o empregado terá direito a perceber salário igual ao daquela que, na mesma empresa, fizer serviço equivalente ou do que for habitualmente pago para serviço semelhante. Na sequência, o artigo 461 deixa explícito que, sendo idêntica a função a todo o trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Além da CLT, em 1988, a Constituição Federal decretou, no artigo 7º, inciso 30, a proibição de diferenças de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. A Carta Magna também consagra o princípio da igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres. No entanto, a diferença salarial entre os gêneros persiste no país. Para inibir esse tipo de discriminação, em 2023 foi publicada a Lei da Igualdade Salarial. Pela regra, fica determinada a publicação semestral de relatórios de transparência salarial e de critérios remuneratórios pelas empresas com 100 ou mais empregados. Isso serve para identificar e corrigir discrepâncias entre gêneros. O último relatório, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com dados de mais de 50 mil empresas, mostrou que a média salarial dos homens é de R$ 4.495, enquanto a das mulheres é de aproximadamente R$ 3.565. A renda é menor ao analisar a média de salário das mulheres negras, que cai para R$ 2.745. Ainda segundo o estudo, em mais da metade dos estabelecimentos não havia pelo menos 3 mulheres em cargos de gerência ou direção. Esses relatórios permitem que a gente olhe cada estabelecimento com 100 empregados e mais, até porque a legislação diz que eu só posso comparar pessoas que estão trabalhando no mesmo lugar. Mas ela permite que a gente veja
se as situações têm diversidade, isso significa contratação de mulheres, mulheres em diferentes tipos de situação, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres pardas, mulheres indígenas, mulheres chefes de domicílio. Então a gente tenta olhar se esta possibilidade está sendo mantida. Este ano, das mais de 50 mil empresas com 100 ou mais empregados no Brasil, apenas 21 mil enviaram dados sobre critérios remuneratórios e ações para promover diversidade. No caso de descumprimento das determinações legais, está prevista a possibilidade de aplicação de multa de até 3% da folha salarial do empregador, limitada a 100 salários mínimos. O objetivo, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, não é punir, e sim alcançar a igualdade salarial por meio de uma mudança de mentalidade. Esse é um compromisso social que leva algum tempo para amadurecer, mas a gente acredita que o relatório tem um papel importante porque ele trouxe de volta esta discussão para uma percepção da sociedade. Lei cumprida, empresas conscientes. A discriminação salarial afeta não só o bolso, mas também a motivação no trabalho. A coordenadora pedagógica Viviane Pérez sabe bem disso. Ela chegou a ganhar metade do salário recebido por outra pessoa que realizava as mesmas atividades. Eu entrei na empresa ganhando muito aquém do que os outros ganhavam. Então eu senti na prática essa questão. Eu levei em torno de 2 a 3 anos para que esse salário fosse equiparado aos outros. E como você reagiu quando você soube que existia essa diferença salarial? No início, ninguém vai dizer não, é porque você é cadeirante, porque você é mulher, alguma coisa nesse sentido. Mas foram assim, várias desculpas e tal, e ao longo do tempo fui questionando e querendo a equiparação salarial até que eu consegui. Para combater a discriminação e a violência contra as mulheres em 2021, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. A Justiça Trabalhista, inspirada no documento, lançou em 2024 protocolos que trazem orientações específicas para lidar com casos envolvendo desigualdades de oportunidades, assédio e preconceito nas relações de trabalho. Se fala da igualdade das mulheres ou para as mulheres, mas também se discute o aspecto de gênero, de raça, de deficiência, de etarismo, de idade. Então, a interseccionalidade faz parte de um programa maior de combate à discriminação. E, nesse ponto, a Justiça do Trabalho tem um dos materiais, eu diria, mais densos de que eu, como magistrada, tenho notícia nos últimos anos. A magistrada destaca ainda que, ao analisar os processos com base em protocolos e observando a Lei de Igualdade Salarial, o judiciário consegue ser mais assertivo nos julgamentos. Quando há uma acusação de discriminação salarial e ou de discriminação quanto ao acesso a oportunidades, se pergunta o que a empresa tem para mostrar, quais são os dados que ela coletou, qual é a política interna com a qual ela se compromissou em termos de igualdade salarial e de igualdade de oportunidades. Uma empresa que tem o que apresentar em termos de política interna, certamente ela forma elementos de convencimento no processo de que aquela discriminação não aconteceu. Mas o reverso também é verdadeiro. Ou seja, uma empresa que não tem nenhum dado para mostrar, nenhuma correção interna que tenha sido feita, nenhum compromisso com política em favor da igualdade salarial e da igualdade de oportunidades, também passa a convencer em sentido contrário, ou seja, de que aquela acusação de discriminação, ela faz sentido em termos processuais. Para eliminar diferenciações por gênero e, consequentemente, evitar ações trabalhistas, o caminho é a educação. Somos diversos, mas iguais perante a lei. Essa é a consciência para se chegar à igualdade salarial.